O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro. Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos celebrando e participando da Santa Missa com grande alegria, vendo a beleza da nossa Igreja Universal. A verdadeira Igreja Universal é a Igreja Católica, porque católico quer dizer isso, universal, está presente no mundo inteiro, na sua riqueza, na sua unidade, porque o centro é o Cristo. Da Igreja Católica, o representante de Cristo na terra, o Santo Padre, o Papa, hoje chamado Francisco, esta igreja que se encontra presente no mundo inteiro e que é a mais antiga, ela tem mais de 2000 anos. Vê-la assim florescer também na variedade das raças, das línguas e da nossa ordem religiosa dos Barnabitas, presente em 18 países, nos 5 continentes da Terra. E a presença aqui desses 2 jovens congoleses é um sinal da juventude da Igreja. O padre que está presidindo a Eucaristia se chama Jean Paul e foi recentemente ordenado padre lá no Congo, no meio da sua gente, na sua comunidade local, os confrades barnabitas de lá. O outro sacerdote, o que proclamou o Santo Evangelho também da mesma pátria, também congolês, ele já tem um ano de sacerdote e está também aqui na nossa província. Ele vai trabalhar em Fortaleza, juntamente com os outros barnabitas que lá já se encontram. A alegria da nossa igreja que se renova. Jesus disse: eu vos darei pastores segundo o meu coração. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Deus sempre providencia pastores para a sua igreja. Essa é então uma realidade que nos alegra, nos enche de renovada esperança. Aliás, a esperança é hoje o tema da liturgia. Se nós relembramos a carta aos Hebreus, nos fala da confiança, a primeira leitura. Nós podemos agora ter entrada no santuário por causa do sangue de Jesus. Ele nos abriu um caminho novo e vivo
através da sua humanidade. Por isso, agora nós temos um sacerdote para valer, constituído sobre a casa de Deus. E aí, o escritor sagrado faz um convite. Aproximemo-nos, portanto, de coração sincero, cheio de fé, com o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado como água pura. E infunde esta vontade de ânimo renovado, quando diz: sem desânimo, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque aquele que prometeu é fiel. Sejamos atentos uns aos outros para nos incentivar à caridade e às boas obras. E depois faz uma admoestação. Admoestação quer dizer, põe de prontidão, faz uma advertência. Não abandonemos as nossas reuniões, as nossas assembleias, os nossos encontros. Não abandonemos a Santa Missa, não abandonemos a igreja. Deus o livre abandonar a igreja. Jesus disse a Pedro: tu és pedra e eu, sobre ti edificarei a minha igreja, eu te darei as chaves e as portas do inferno não prevalecerão contra esta pedra. Deus o livre, afastar-nos da igreja, abandonar a nossa igreja. Na igreja a gente nasce, para as outras seitas a gente passa, é diferente. Portanto, o autor da carta aos Hebreus faz esta advertência: não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. São João Evangelista diz: estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos. Aqueles que abandonam a igreja e passam para outras coisas. E prossegue dizendo: antes, procuremos animar-nos mutuamente, e tanto mais quanto vedes o dia aproximar-se. Existe, portanto, uma espécie de pressa. Vamos, agora que o tempo está próximo, vamos mesmo nos animar mutuamente, fortalecer-nos mutuamente. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos sempre renovar em nós o ânimo. O Papa Francisco fala continuamente e convidando-nos à alegria. Ele reconhece: não faltam motivos que queiram nos abater, nos entristecer, mas nós não por isso temos que colocar. Ele diz assim mesmo, no modo fácil de ele falar, caras azedas, cara de limão, cara de quaresma, que nunca soube o que é uma Páscoa. Ele diz, muitas vezes a gente põe esta cara triste. Não, embora possam haver motivos até para nos abater, precisamos renovar-nos. E o autor diz: procuremos animar-nos, e isso o Papa tem procurado fazer, animar a igreja, renovar a nossa vontade de prosseguirmos caminhando, animar-nos mutuamente, tanto mais quanto vedes o dia aproximar-se. E, a tal propósito, o Evangelho também fala da nossa vocação. A nossa vocação natural é transmitir, exalar, realizar, fazer acontecer o bem. Quando Jesus no Evangelho diz: não se acende uma lâmpada para encafuar, a lâmpada debaixo da cama, dentro do armário, ou para colocá-la debaixo de uma caixa ou de uma panela. Não é para isso que se quer a lâmpada, ao contrário, é para que ela ilumine todos aqueles que estão no ambiente, fazendo a experiência da escuridão.
Diríamos então que existe uma vocação natural da lâmpada. A vocação natural da lâmpada é iluminar, claro. Como noutra passagem, Jesus diz que o sal também tem uma vocação natural, a tal ponto que se o sal perde o seu sabor, serve para quê? Bora jogar de volta lá da areia, na areia de onde ele veio, porque o sal se recolhe da beira da praia, onde tem também areia. Não serve para mais nada. Do mesmo modo, Jesus fala da vocação do fermento. Já pensou colocar um fermento no bolo e o fermento não funciona? O que é que acontece? O bolo assenta, né? Fica solado. Então, não tem utilidade. Joga fora esse fermento que não presta mais. Todos esses exemplos falam que também o cristão que não exala o bem, cristão que não busca viver conforme a sua vocação, conforme a sua fé, tem serventia para nada. Joga fora. Vai para o museu, lá fica enfeitando, mas não serve para a vida. E a vida não é um museu. A vida é uma coisa viva, como o próprio nome diz. Meus irmãos, tudo isso fortalecidos na fé, na esperança e no amor. E nós temos uma ajuda, um suplemento. Nós temos algo que é acrescentado para nos ajudar, nos animar nessa caminhada. O que é? A devoção, o amor, a intercessão da Virgem Maria, da Virgem de Nazaré, da Virgem Mãe de Deus. Ela está na igreja como a mãe está para a casa. Ela que anima os filhos, encoraja os filhos, compreende os filhos, cura os filhos, faz dengo, faz carinho para os filhos. A igreja possui, portanto, a presença de Maria Santíssima, que nos anima em nossa caminhada, porque nós temos que fazer acontecer a nossa caminhada. E nós queremos confiar os dois nossos irmãos, o Padre Jean Paul e o Padre Vanier, ao coração imaculado da Virgem de Nazaré, de modo que ela os acompanhe lá em sua missão, na paróquia de Santo Antônio Maria Zacaria, em Capitão Poço, e o Padre Bani na paróquia de São Diogo, na periferia de Fortaleza, lá onde os barnabitas realizam também um trabalho de evangelização. E a todos nós possamos contar sempre com a intercessão da Virgem de Nazaré. Ela permanece sempre aqui no seu santuário, Rainha da Amazônia. Amém? Vamos fazer um instante de silêncio. Alguma coisa deve permanecer em nós.